sou a Gi Carvalho e hoje, que cenário tenebroso pelo mundo, tudo vermelho, que coisa assustadora. Hoje o trem tá feio. Aqui o mini índice caindo 3,5, dólar subindo 3,7, por aí tudo caindo, Nasdaq mais de 6%, S&P também a mesma coisa, mais de 6%, as ações lá de fora, aqui tá caindo menos, tá caindo 4% que a Amazon, é Tesla caindo 10%, Apple caindo 7%, Nvidia caindo 7%, o negócio tá feio. A vantagem de operar day trade é essa. A gente não importa o que está acontecendo, importa que a gente esteja indo junto para a direção certa. Principalmente quem gosta, assim como eu, de operar tendência. É claro que eu opero uma reversãozinha ou outra ali de reversão, de quando o mercado já está ali desgastado. Mas, no geral, minhas operações são sempre de tendência e essa é a grande vantagem, porque a gente não fica ali caçando o topo, caçando o fundo, que nesses dias assim que o mercado está mais direcional é um problema, é onde a galera perde muito dinheiro insistindo na reversão, é super delicado. Aí vamos falar de hoje, um dia que começou, dia de payroll, é sempre um dia delicado. Hoje, antes do mercado abrir, já falei para a galera ali, para os alunos, gente, toma cuidado. O horário do payroll 9h30, ficar operando antes disso tem um risco, é delicado, vamos ali esperar, segurar os dedinhos, porque, é claro, sempre tem aquele que gosta do meu ousadia, eu gosto também, mas eu não ensino, não quero que as pessoas façam isso, são hábitos antigos que às vezes tomar conta, mas é muito mais seguro esperar o mercado, esperar a notícia, que é uma notícia importante, apesar que nos últimos anos mexe bem pouco. Mas, vixe Maria, eu já passei de já. Cadê? Volte pra cá, meu filho. Pronto. Mas o que eu acho que é mais importante é assim, entender o risco de se operar durante notícia, saber que para isso é preciso ter um gerenciamento, uma margem, né, mais tranquila para não ficar sendo pego ali na volatilidade. Mas vamos falar então do dia de hoje. O mercado abriu com um gap de 2.000 pontos, né, de queda, o que já deixa ali todo mundo apreensivo. Teve aluno que falou, gente, e aí? Com esse gap? Agora eu fiquei na dúvida do que eu faço. Eu falei, oxe, e mudou o quê? Por conta do gap. Ah, tem que fechar gap. Gente, essa conversa de que tem que fechar gap, desculpa, quem concorda e pensa assim, para mim isso é só algo que pode ou não acontecer. Não tem, não, toda vez que abre gap tem que fechar. Não, pode demorar, sei lá, 5 minutos, como pode demorar uma semana para fechar esse gap. Então, esse negócio de, vai fechar o gap, gente, eu vou sempre ir para o lado que o gráfico está indo. Simples assim. Se tem gap, se não tem, não me importa. Eu vou fazer a leitura da estrutura para fazer as minhas entradas conforme isso. Se está com gap enorme, vou comprar porque tem que fechar esse gap, de jeito nenhum. Eu vou operar conforme a direção que o mercado está indo. Eu posso até errar a minha entrada, não tem problema, desde que eu siga fielmente aquilo que eu acredito que é a forma que eu opero. Então, assim, falando de 11R, aquilo que eu falei, eu não via muito sentido em operar antes das 9h30 por conta da notícia. O mercado já fica mais irracional, porque ficam os players ali se posicionando para a hora da notícia conforme a expectativa do resultado que ele já tem. Então, eu não acho que gente pequena tem que ficar se envolvendo nesse horário. E quem quer se envolver tem que ter ciência de que pode ir contra, você tem que ter margem. A vantagem é que agora esses payroll estão mais devagar que saci de patinete, quase não anda. Tinha uma época que o dólar, na hora do payroll, ele começava, era 40 pontos para cima, 50 pontos para baixo. Agora, negocinho morno, sem graça, sem emoção. Mas, enfim, aí o mercado abriu com esse gap gigante aqui, 2.000 pontos de queda, fez mais um movimento forte de quebra. Aí depois ele tentou fazer ali uma reversão de movimento, até fez o cruzamento. Tinha a média macro logo acima, ele bateu na média, já voltou e já começou o sassarico ali da hora do payroll. Aí o que eu sempre falo, algumas pessoas perguntam, mas e aí, depois do payroll, quanto tempo, quantos minutos? Gente, eu não vou pelo tempo, eu vou por o mercado me mostrar que ele já equalizou, parou de ficar indo e vindo, não está mais ali sassaricando, ele aquietou, voltou a se movimentar de forma natural, aí a partir daí eu volto a fazer a minha análise conforme aonde ele parou, o movimento que ele fez. Então eu evito ficar entrando enquanto ainda ele está ali mais volátil.
Porque ele pode ir para qualquer lado. Para mim é loteria, de verdade é loteria. É assim que eu penso. Mas com que, né, lógico, é impossível a gente não ter o viés de tudo que está acontecendo, os mercados todos em baixa, eu ficar pensando em fazer compra, muito difícil mesmo. Tanto que hoje eu não fiz compra alguma, a não ser no dólar. Então vamos lá. Aí depois da notícia, ele ainda deu uma sassaricada, equalizou e aí ele começou. Fez esse primeiro cruzamento de queda, MACD dava condição, a média de 200 estava acima, a macro estava quase ali justinha, tinha ali a VWAP, igual eu falei, mas para mim a VWAP ultimamente já não considero tanto, apesar de estar aí. Briga na região, sim, não estou dizendo que ela não tem importância, não é isso, mas eu acho que já não tem mais aquela quantidade de lotes de defesa muito grande na região da VWAP. Lembrando que é uma região, né? Não é um ponto específico, tanto a VWAP como as médias. É sempre uma região, pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois. Então, aí começou a fazer esse movimento de queda e daí foi. Ele fazia aquele retorninho à média, ameaçava fazer um cruzamento, tornava a cair. Eu peguei praticamente todo esse movimento de queda e não fiz mais nada. Aí ele ficou aqui, ó, subindo, tentando fazer uma retraçãozinha, fazendo um movimento de queda. Aí aqui, eu não vou nem entrar no mérito de, fez cruzamento, fez pullback, fez isso, fez aquilo. Aqui, se vendeu, você foi inteligente. Se tentou fazer compra, vai me desculpar, mas eu acho que você precisa rever a questão da forma como você opera. Por quê? Você indo a favor da tendência, você tem muito mais chances de pontuar melhor. Lembre-se, eu não estou dizendo que o meu operacional é melhor que o das outras pessoas, não é isso. Mas em dias de forte tendência, eu não vejo sentido em ficar caçando reversão. É muito mais fácil você esperar essa reversão acontecer, deixar ela fazer um retorno à média para respirar, porque o mercado funciona assim, e aí você entra. Depois que você já tem essa reversão confirmada. O mal da pessoa é querer sempre pegar ali o melhor ponto, tipo no olho do mosquito, acertar a melhor entrada nossa, caiu até aqui, fiz a minha entrada aqui, começou a subir. Não vejo necessidade em fazer isso, eu acho que é muito risco tentar ficar adivinhando. Aí você faz isso, aí volta, aí você tenta de novo, volta. Então eu acho que é muito mais fácil esperar uma estrutura favorável em dias de forte tendência, assim, para pensar no movimento contrário. Mas foi, caiu. Aí depois ele começa a tentar reversão, aquilo que eu falo sempre para vocês, depois de um movimento forte, eu não entro na primeira reversão, eu vou sempre esperar para ver se de fato esse movimento vai acontecer ou não. Aqui ele simplesmente subiu bastante, mas também assim, subiu bastante por quê? Sempre na hora de alguma notícia, igual aqui, estava próximo ao horário do discurso, que aí já começa uma movimentação maior, uma volatilidade maior, é natural isso acontecer. Então, assim, aí vai ali aquilo que eu falei, né? Do apetite ao risco de cada um. Mas eu não faria essa entrada de compra, mesmo tendo pago aqui horrores, eu não teria feito essa entrada aqui de jeito nenhum. Não me sentiria confortável em fazer essa entrada, exatamente por conta da estrutura ainda não estar favorável para isso. Aí o mercado aí continuou. E depois disso, ele foi ficando ali mais sem direção. Ainda fez esse movimento de alta forte, ameaçou voltar, continuou a subir um pouquinho. Mas vejam bem, aqui para quem opera 11R hoje, com exceção a essas pequenas comprinhas, tudo estava pagando alguma coisa. Difícil você entrar ali para tomar stop. Mesmo com esses movimentos curtos. Mas pro final da tarde, que aí foi ficando curtinho. Mas, tudo quanto é cruzamento. Difícil um cruzamento que não pagou pelo menos 200 pontos. A grande maioria estava andando pagando pelo menos 200 pontos. Scalper hoje poderia ter feito a festa, porque a oportunidade não faltou para fazer essas movimentações. Mas, assim, não foi uma coisa muito linda, não. Ficou bem, com bastante ruído. Quando a gente vai para os ricos maiores, a coisa fica muito mais fácil de enxergar, muito mais bonitinha de ver. Igual aqui. Antes da notícia, pós-notícia, só foi. Aí aquele momento em que fez uma alta maior, aí depois, lógico, aí independente do tamanho de renca, aí fica aí essa coisinha feia, mas assim, oportunidade para operar tem. O que mais faz diferença é ter paciência. Hoje eu estava conversando com a aluna exatamente sobre isso. Falei, nossa, como é difícil ficar sem clicar, ter que esperar dar o gatilho. Eu falei, essa é a diferença de quem ganha e quem perde. É ter paciência para esperar aquele gatilho que você sabe que é o gatilho correto para sua entrada.
porque senão você vai fazer de tudo, vai fazer banda de, igual eu falo sempre, banda de bowling, continuidade, pullback, cruzamento, e muda de tamanho de renco, e você fica ganha, perde, não faz sentido. Às vezes, um único trade é suficiente para te pagar a meta do dia. Então, é só você ter paciência de esperar um momento mais oportuno. Ah, mas eu nunca sei que momento é esse. Gente, tem que saber. Sabe o que a maioria das pessoas fazem? Vê o mercado movimentando e quer entrar no meio caminho. Tipo assim, ah, ele tá caindo, não, eu tenho que entrar, porque ele tá caindo. Aí, a hora que ele tá aqui embaixo, a pessoa entra. Entra bem na hora que ele vai fazer aquela correçãozinha, para voltar à média, para continuar. Porque vamos pensar assim, gente. A pessoa vendeu aqui em cima. O mercado caiu. Ela vai realizar lucro. As pessoas realizam lucro. A pessoa está vendida, realizou lucro, ela fez o quê? Uma compra. Se ela comprou, o preço sobe. Aí ele sobe, pessoas que estão esperando para entrar, entram, volta a cair. Aquele que entra no meio de caminho, com preço distante da média, é sempre aquele que é provedor de liquidez. Ele entra para dar liquidez para o mercado, porque ele entra na hora que os outros estão saindo. Não faz muito sentido. Esse é o meu ponto de vista, pelo menos eu acho que assim é uma forma mais inteligente de se operar. Entrar distante das médias é certeza que você vai entrar na hora que o mercado vai fazer aquele retorninho à média para continuar a direção dele. Eu sempre falo isso, mas tem um povo que não resiste. Tanto que até os rankings de continuidade, eu sempre falo para os alunos, evitem fazer aqueles rankings de continuidade que estão lá embaixo, distante da média. Ah, cruzou, você ficou com receio de entrar no cruzamento? Logo depois deu uma continuidade? Beleza. Tá muito distante essa continuidade, já caiu muito? Fica fora, porque é cilada. Então, hoje foi isso. No índice, o dólar subiu como se não houvesse amanhã, né? Desde a abertura também abriu com um super gap de alta. E foi, ó, um gapão de 60 pontos, se eu não me engano. Vamos ver aqui, mais ou menos uns 60 pontos. É isso, ó. 60 pontos de alta, de gap. Aí deu uma enroscadinha e depois foi que foi. Aí, lógico, aí ele vai, volta. Isso que eu tô no 6R. Mas, ó, 5,87. Bichinho foi que foi também. Então, assim, hoje é aquele dia que quem é cauteloso consegue fazer um belo resultado e quem é ansioso perde dinheiro. Essa que é a grande verdade. Certo, gente? Então era isso. Hoje um videozinho mais curto. Sexta-feira, dia de descansar um pouquinho, curtir a família. Espero que todos estejam bem. Quero agradecer a todos que entraram na mentoria. As inscrições vão encerrar no domingo, mas eu acho que ela já até encheu. Eu não fechei ainda porque eu acabei colocando que era até dia 6, vou deixar até domingo, mas já completou a turma. Estou muito contente com todos que estão confiando em mim para me permitir ajudar nessa jornada. Então é isso. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.